Fala, samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aprendendo sobre uma outra propriedade do Grid Layout que se chama Grid Outflow. Mas aí você pode perguntar, o que seria esse Grid Outflow? Ele é uma propriedade do Grid Layout que vai definir o fluxo dos nossos itens dentro do nosso grid. Então, não sei se você se recorda, mas no Flexbox existe uma propriedade dele que se chama Flex Direction, né, que vai definir qual fluxo que vai ter, se vai ser do tipo coluna, linha e etc. E também o Flexbox no Grid Layout ele também tem essa mesma propriedade, porém com nome diferente, que no caso seria o Grid Outflow, beleza? Então, caso você não entendeu, não tem problema. Vou te apresentar agora na prática, a gente vai estar criando um exemplo bem simples, só para a gente poder entender e estar aplicando essa propriedade. Então vamos lá comigo. Então aqui, para essa aula, a gente vai estar criando aqui um HTML bem simples, beleza? Só para a gente poder começar a brincar aí com essa propriedade. Então aqui, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, que é aplicar aqui uma classe no nosso body, beleza? E aí ela vai ter um nome aqui chamada Flex. E aí, aqui dentro do nosso body, vamos estar criando uma div. Vai ter uma classe também chamada aqui Grid. E aí dentro dessa div, que com essa classe Grid, vai estar criando os grids filhos, digamos assim, beleza? Então vou estar criando aqui outra div. E aqui vai se chamar Grid Item. Então vou colocar aqui 01. Está copiando aqui copiando e colando mais duas vezes, então vai ter do 1 ao 3 por enquanto, beleza? E aí vamos estar abrindo essa página aqui no navegador para a gente poder ver como está ficando. Então aqui eu abri essa página aqui no navegador e você pode ver que está aqui 1, 2 e 3, beleza? E aí, próximo passo agora, a gente vai estar estilizando, né, essa página, lembrando que já tem o meu arquivo aqui de CSS linkado. Beleza? E ele está vazio. Então vamos estar aqui começando a colocar as propriedades CSS. Então a primeira coisa que eu estarei fazendo aqui é justamente dando um reset aqui na minha página, tirando as margens e os paddings também, e também colocando aqui um box size border box. Beleza. Agora o próximo passo a gente vai estar pegando essa classe chamada Flex e vamos estar aplicando aqui para ela um widget, vai ser sem VW, right vai ser sem VH, e eu vou estar colocando aqui um display flex direction row, vamos estar colocando um justify content center e um align items center. Beleza. Agora o nosso próximo passo é pegar essa classe grid, né, e estilizar ela para poder estar montando um quadrado, né, e dentro dela colocando aí os nossos grid item. Então aqui vou estar copiando essa classe, vou estar colando e aí vou estar colocando aqui, ó, vai ser display grid. Vamos estar colocando grid templates columns, está colocando aqui um repeat. Vamos criar aqui 3 colunas de 200 pixels. E vamos estar colocando aqui um grid template rows. Vamos estar colocando aqui 2 de 50 pixels. Está colocando um background column. Vai ser um row. Beleza. E aqui agora vamos estar pegando, né, o nosso grid item. Então vamos estar colocando aqui grid. Vai ser 1. E vamos estar colocando aqui um grid cap de 10 pixels para poder dar uma separada. E aí vou estar colocando aqui também um right 50 pixels e um background color tomate, só para a gente poder ver. Então aqui a gente criou, né, o nosso grid, beleza? Na classe grid aqui, colocamos display grid, criamos aqui 3 colunas de 200 pixels, como também criamos também 2 linhas de 50 pixels. Aí colocamos uma cor para poder, né, ver ele ali na página, e criamos aqui um grid cap aqui para poder estar colocando espaçamento, correto? E aí, aqui no grid item, colocamos aqui o grid, lembrando, esse grid aqui,
esse tamanho aqui, no caso esse número, né, ele vai fazer com que o meu grid item ele tome, né, todo o espaço que puder dentro do grid. Então, por exemplo, no caso aqui eu tenho 3 grid item, né, e o meu espaço aqui ele tem, né, até colocar aqui, na verdade, colocar um widget e colocar 600 pixels, só para a gente poder ver como exemplo. Então aqui eu tenho uma área de 600 pixels, e aí ele vai pegar, né, esses 600 pixels, vai dividir pela quantidade aqui de grid item dentro desse grid, beleza? Então vamos ver aqui para vocês, vamos fazer aqui, né, recarregar a página para vocês poderem ver como vai ficar. Então se eu recarregar aqui, vocês podem ver que está aqui, beleza? Tudo certo. Então como eu falei, né, ele vai, aquele grid ponto 1 ali, ele vai tentar tomar todo o espaço aqui disponível e aí vai dividir entre eles. No caso aqui, dividiu 600 por 3 grid item. No caso, passou um pouquinho aqui, porque eu limitei, né, o tamanho aqui do meu widget a 600 pixels. Mas se eu vir aqui, ó, e tirar, ele vai corrigir aqui pra gente, beleza? Então, show, tá aqui. E aí, vamos ver aqui agora, né, o seguinte. Então, eu criei já, né, o meu grid item. Porém, eu vou estar tirando aqui somente o meu grid template rows, só para a gente poder ver uma coisa. Então, se eu recarregar aqui, continua a mesma coisa, beleza? E aí, olha só, eu vou vir aqui e vou estar acrescentando, um outro grid item, beleza? E aí, se eu recarregar, beleza. Aí o que acontece? Aqui agora eu vou falar para o meu grid layout que ele vai ter um fluxo sempre em coluna, beleza? E aí como é que a gente faz isso? É muito fácil. No caso a gente vai estar utilizando a propriedade, conforme eu falei para vocês, que seria a propriedade grid outflow. E aí a gente vai voltar nosso CSS aqui agora e vamos estar aplicando, né, a propriedade, que no caso é grid outflow. E vamos falar que ele vai ser colunado, beleza? Então, ou seja, agora todos os meus elementos aqui, grid item, dentro do grid, eles vão estar em coluna. Então, se eu recarregar aqui agora, beleza. Porém, então é o seguinte, olha só, que interessante. Então, vocês viram, ele ficou de um lado do outro, né? E aí, o que acontece? O meu 4 aqui, ele ficou com tamanho menor. Por quê? Porque, no caso aqui, ele vai então pegar o espaço aqui total, né, do grid, e vai dividir entre meus elementos, beleza? Porém, o 4 aqui, ele não dá, né, para poder ficar no mesmo tamanho dos outros. Tranquilo? Então, show. Aí agora vamos fazer o seguinte. Vamos estar pegando agora o nosso... Colocando aqui de novo aqui o widget 600 pixels. E aí vamos estar colocando aqui, ó, um widget no grid aqui de 100 pixels. Então, beleza. E aí o que acontece? Agora eu limitei de novo o meu grid, aqui é 600 pixels. E aí eu falei agora que cada grid item vai ter aqui um tamanho de 100 pixels, beleza? Então o grid 1, item 1 ao 3, ele ficou dentro do meu grid. Porém o 4 ele não ficou. Por quê? Por conta que, primeiramente, eu falei que o fluxo do meu grid aqui, ele vai ser colunado. Então vai ficar um do lado do outro. E aí o grid ele sempre vai levar em consideração essa propriedade grid autoflow. Então mesmo que o meu elemento aqui, meu grid, né, meu container que engloba todos os grid itens, ele venha ser ter um tamanho menor, e caso os meus grid itens tenham um espaço maior do que ele vai permanecer mantendo o grid item na mesma forma, ou seja, em coluna, beleza? Então aqui a gente tem um problema. E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema? Calma que a gente vai chegar na solução, tá? Então, nós temos esse primeiro problema. Então, agora, show. Próximo passo agora, a gente aprendeu sobre o grid outflow, coluna, beleza? E agora vamos falar, né, que agora o nosso fluxo, ele vai ser em linha. Então, para poder alterar, eu coloco aqui row, para poder ficar em linha, beleza? Então, tá aqui. Então, agora se eu recarregar a página, olha só, beleza. Meio que resolveu aquele problema lá do coluna, né? Show. Porém, se eu limitar agora o meu grid, né, o meu container, colocar aqui um tamanho para ele, né, de 100 pixels. Então, olha só o que vai acontecer. Agora você pode ver que o meu 4 aqui ele saiu um pouquinho, né? Então, se eu vir aqui agora e diminuir mais ainda, vamos supor, colocar 80, só um exemplo, tá? Ele vai, ou seja, o meu grid container ele vai ficar menor e os grids que está dentro dele ele vai estar sobressaindo.
beleza? E aí nós chegamos a esse outro problema, beleza? E aí o que acontece? Como é que a gente faz para poder resolver isso aqui? Então, a primeira coisa que estaremos fazendo aqui é o seguinte: vamos estar informando para o nosso container aqui, que no caso seria o grid item, que quando ele criar uma coluna ou uma linha implícita, ou seja, que a gente não definiu, a gente vai colocar um tamanho padrão para elas, beleza? Tanto para a linha quanto para a coluna. E aí você já sabe fazer isso, beleza? Que é justamente aqui, né? Criando. Então aqui, ó, vou estar colocando aqui, ó, grid auto columns, beleza? E aí, ou seja, quando criar uma coluna implícita, a gente vai estar falando que vai ter um padrão aqui, né? Um valor padrão de 200 pixels, beleza? Então, da mesma maneira, vai ser aqui também para as linhas. Então, que no caso aqui vai ter 50 pixels. Então, show. Aqui agora tá tudo certo, tudo tranquilo. Então, show. Aí agora eu vou estar recarregando, beleza? Então, você pode ver que não surgiu nenhum efeito. Por quê? Porque eu coloquei ainda, né, o write aqui, ele está levando em consideração esse tamanho aqui, essa altura. E aí eu vou estar tirando ela e vou estar tirando também essa largura, beleza? Então tá aqui agora. Então se eu recarregar aqui, olha só o que vai acontecer. Agora sim, ele, né, está dentro aqui do meu container. E aí se eu inspecionar esse elemento, vou inspecionar. Então você pode ver que agora ele criou, né? Ele tem 3 colunas, do jeito que estava antes. E agora ele tem 2 linhas, beleza? Então a gente não tinha criado nenhuma linha, né? A gente não tinha informado nenhuma linha aqui para o nosso grid. Então, aí agora, como ele não deu, né, tudo aqui dentro, ele criou uma outra linha para a gente com valor de 50 pixels, conforme a gente falou para ele aqui, ó. Que quando ele criar uma linha implícita, ou seja, a gente não definiu, a gente vai querer que ele tenha, né, ele coloque aqui esse valor de 50 pixels. Então tá aqui certo. Show! E agora vamos fazer outro teste. Vamos voltar para coluna, beleza? Vamos deixar aqui nosso fluxo em coluna. E lembra que estava tendo aquele probleminha, né? Que ele estava sobressaindo. Então agora se eu recarregar, olha só o que aconteceu. Ou seja, ele não saiu mais aqui do meu grid. Então se eu vim aqui, ó, ele não saiu mais. Por quê? Porque agora ele criou uma outra coluna, beleza? Aqui ele criou outra coluna e aí ele colocou o valor também em 200 pixels, ou seja, essa coluna implícita aqui, ele agora tem 200 pixels. E aí ele faz com que o meu item aqui ele não saia da caixinha, beleza? Então tá aqui, ó, tudo certo. Então agora a gente aprendeu, né, a justamente colocar aqui, resolver esses dois problemas, tanto em coluna quanto também em linha. E aí vamos só fazer uma alteração aqui agora. Então aqui eu deixei o nosso grid item aqui, né, com um valor fixo, tanto de largura quanto de altura. Vou estar voltando, né, tirando aqui esse altura e largura e colocando aqui o grid com o tamanho 1, beleza? E aí, se eu vir aqui agora, ele vai pegar, né, todo o espaço aqui de cada coluna. Então, beleza. E aí se eu vir agora e colocar no caso o fluxo, né, em linha de novo, então agora vai ficar um embaixo do outro aqui, né? Ele vai quebrar para baixo. Beleza. E aí agora eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar copiando aqui esse grid item 4 e vou estar colando aqui mais 2 vezes. Então vai ficar 5 e 6. Então se eu vir aqui agora, beleza, ele preencheu aqui o espaço. Show. E aí, agora no grid auto flow, existe também um outro valor que também a gente pode estar utilizando, né? Talvez não é tanto utilizado assim, porém você vai precisar muito utilizar ele quando você trabalhar com imagens. Então, por exemplo, você tem lá um card de fotos, né, no seu site, e aí você quer colocar, né, uma foto, mas você quer colocar essas fotos de forma aleatória, não precisa ter uma sequência ali definida. E aí, para poder fazer isso com o grid layout, você vai ter que utilizar, né, o grid auto flow e utilizar esse valor, que no caso seria o valor chamado dense, beleza? E aí o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, o valor chamado dense, então se eu recarregar, não aconteceu nada, beleza? Da mesma maneira. E aí o que acontece? Aqui agora a gente vai estar pegando um item desse aqui, dentro desse layout aqui, e vamos estar falando que ele vai ter um tamanho que ele vai precisar, né, se encaixar
tanto em uma coluna quanto na outra. Então, ou seja, ele vai tomar todo o espaço de uma coluna ao outro, beleza? Vamos pegar o exemplo aqui do 2 só para a gente poder entender. Então, vou vir aqui agora, vou estar criando uma outra classe. Então, vou colocar aqui, ó, item column. Vou colocar aqui 2. E aí, vou estar colocando aqui, ó, um grid column. E eu vou estar colocando aqui, por exemplo, o 2. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo que o elemento que tiver essa classe aqui, item column 2, ele vai estar pegando, né, o seu tamanho vai estar abrangindo tanto da coluna primeira até a 2. Então, por exemplo, eu tenho 3 colunas lá, então vai ser da coluna 1 ao 2. Beleza? Então, se eu vir aqui agora e copiar essa classe e aplicar na div aqui que tem o 2, então, ou seja, eu estou falando que ele vai tomar a primeira coluna e a segunda. Então, agora, se eu vir aqui agora e recarregar, não aconteceu nada. Vamos ver aqui por que não aconteceu. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu tirar aqui esse grid. Vamos só ver aqui porque aconteceu que ele não pegou. Então aqui. Tá, acho que eu descobri qual o erro aqui que está acontecendo. Então aqui, ó, vamos estar só tirando esse grid. E aqui eu preciso colocar, ó, 1/2, que aí eu quero que ele inicie do 1 ao 2, beleza? A coluna 2. Então aqui agora, se eu vir e recarregar, beleza, ele está aqui. Porém, vou fazer o seguinte, vou estar alterando aqui, ó, vai ficar do 1 ao 3. Então se eu vir agora, então você está pegando aqui, né, da coluna 1, a coluna aqui 2, beleza? E aí, show, tá aqui. Porém, o que acontece? Se eu colocar aqui column, olha só o que vai acontecer. Então ele vai aumentar, né, mais ainda os meus elementos aqui, beleza? E aí se eu colocar aqui também o linha, olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar assim. Porém, vai ficar um espaço muito grande aqui em cima, correto? Então ele vai ter do 1, aí ele desceu 2. Por que desceu 2? Porque o 2 ele não vai caber aqui, beleza? E aí o que acontece? Por não caber aqui, ele desceu. Porém, ou seja, esses elementos aqui, eles poderiam estar aqui em cima. Concorda comigo? Então, o que acontece? É aí que entra o Grid Outflow Dense. A gente vai colocar ele aqui, ó. E aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar esses elementos aqui e vai encaixar aqui para não ficar esse espaço sobrando aqui em cima. Então, se eu vir aqui agora, você pode ver que o 3 e o 4 ele subiu. O 2 continua aqui. O 5 e o 6. Beleza? Então, essa é a funcionalidade aí do Grid Outflow com valor dense, beleza? Então, você pode ver que não está seguindo aqui uma sequência. Então, ele está meio que aleatório. Se eu vir agora e aumentar mais ainda o espaçamento aqui do Grid Item Column 2, então agora ele vai pegar, né, toda a linha aqui, a segunda linha, e aí os outros elementos vai descer, beleza? E aí, dessa forma, a gente consegue estar também deixando, né, criando aí um layout totalmente sem sequência nenhuma, beleza? Então é uma aula bem rápida, só para demonstrar para vocês, né, como estar trabalhando com o fluxo dos itens aí no grid, beleza? Então a gente aprendeu que existe aí o Grid Outflow com valor row para poder gerar novas linhas, né? Também tem o column e tem o dense. Outra coisa também que vale ressaltar e lembrar é o seguinte: para poder funcionar, beleza? Isso aqui, a gente precisa estar definindo o grid auto columns, beleza? E precisa estar definindo o grid auto rows. Por quê? Porque como vocês podem ver aqui, ele vai estar criando, né, colunas e linhas se precisar. Então, se você não definir o grid auto columns ali e nem o rows, ou seja, ele vai meio que quebrar o layout, né? Então você precisa definir aí eles aí, no caso, para poder ficar um layout aí legalzinho, beleza? Então, é uma aula bem rápida, só para demonstrar para vocês aí essa funcionalidade, tranquilo? Caso você ficou com alguma dúvida ou dificuldade, gentileza, poste lá no nosso clã para que eu e os demais alunos possam te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível. Um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.